Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando o nosso 9º dia de aula de História dos Avivamentos. Glória a Deus, nossa penúltima aula. Estou muito feliz. Estamos chegando ao final de mais um módulo. Já oramos, como é costume. Nossas aulas são gravadas. Mais uma vez, graça e paz. Amém, paz a todos. Amém, graças e paz. Graças e paz. Joia. Meus irmãos, hoje, a pauta das aulas de hoje, nós estaremos hoje concluindo os slides que ficou faltando, que na realidade é uma síntese, esses slides, do nosso livro-texto. O nosso livro-texto, ele encabeça do capítulo 1 até o capítulo 10, nós vemos que ele vai traçando uma linha, final do século XIX, o movimento pentecostal, as grandes campanhas de cura, movimento Chuva Seródia, movimento carismático católico, o poder do Espírito Santo entre os jovens, o movimento de discípulos na Argentina, o movimento de discipulado na Argentina e o movimento de discipulado nos Estados Unidos e a queda dos televangelistas. Então, hoje, assim como nós estaremos tratando desses slides que a gente vai fazer agora, um apanhado do século passado, toda a história do movimento pentecostal e o surgimento de novas igrejas e movimentos e grupos. Então, a gente vai estar fazendo uma síntese praticamente desses 10 capítulos. E na última aula, que será quinta-feira, a gente vai fazer uma síntese também do capítulo 11, que é o Avivamento na China, até o capítulo 17. Mas eu queria, semana que vem, ou melhor, na quinta, destacar principalmente o que ele registra aqui, capítulo 11 e 12, que eu achei assim, do 11 ao 14, que seria o que Deus vem fazendo nessas últimas décadas, tanto na China quanto na Coreia, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer isso, e além disso que nós iremos tratar, nós também, eu separei uma pauta aqui, que seria isso. Quero falar um pouco também sobre dois autores russos que também deram uma grande contribuição no mundo ali dessa região, né, da Rússia, querendo ou não, onde predomina o catolicismo ortodoxo grego. Depois eu quero também falar um pouco com vocês ainda hoje sobre a reforma teológica e a reforma eclesiológica, que está dentro desse pano de fundo. Quero utilizar também hoje o livro aqui do pastor Enéas Tonini, Caminho para um Avivamento. Quero trabalhar sobre um tema que ele aborda, seria o ciclo do avivamento. E depois eu queria fazer um case aqui com vocês sobre os motivos do declínio do movimento pentecostal. E aqui eu estou chamando movimento pentecostal e avivados. E aqui por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo um juízo? Não, não é isso. Porque eu estou querendo dizer que somos... não é porque somos estudiosos que a gente vai estar fazendo aqui uma crítica desleal. Mas por que eu chamo de declínio? E os motivos? Porque é bem simples. O movimento neopentecostal que surge é o resultado direto e imediato de uma frouxidão, de uma história nossa que a gente até convive, eu diria, com muita complacência. Então, podem ver que nós não vemos pastores pentecostais, poucos são os pastores até avivados, quem sabe um pouquinho mais dos históricos, tendo uma mensagem bem dura contra os neopentecostais. Então, assim, para mim, o movimento neopentecostal é a grande demonstração de um declínio, que uma igreja que nasce nessa ebulição dos dons jamais deveria flertar com o movimento neopentecostal. No entanto, a gente vai fazer aqui um case. Você há de convir comigo, mesmo que você tenha uma inclinação avivada, como é a minha,
muita coisa mudou. Quem é pentecostal, é comum você conversar com pastores pentecostais e, entre eles, eles mesmo falarem sobre o quanto está diferente a igreja pentecostal, né? Só para vocês terem uma ideia, é comum ouvirmos pregadores pentecostais falando sobre que os irmãos antigos, eles eram piedosos, eles tinham joelhos calejados, eles eram homens e mulheres de orações. Então, não é aqui fazendo uma crítica como estudioso, é uma crítica nossa, que a gente tem que fazer com muita verdade. Na antiguidade, as igrejas pentecostais não se envolviam com política, não se envolviam com práticas mundanas. Hoje virou uma miscelânea, né? Então, assim, não estou querendo ser juiz, mas eu estou querendo refletir, porque quando nós refletimos e somos francos, a gente se previne de algumas coisas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, essa é a pauta de hoje, né? E vamos ler um texto bíblico? Graças a paz, Gil. Graças e paz a todos. Vamos ler o texto bíblico de Joel 2, do 12 ao 14? Oramos por você, viu, Gil? Você está melhor, filhote? Obrigado, pastor. Tô ainda nos 85%, acredito. Mas graças a Deus, o pior já passou. Glória a Deus. Que o Senhor te dê muita saúde, viu? E recupere aí o seu organismo. Então, Joel 2, do 12 ao 14. Quem achou, pode ler para nós, por favor? Joel 2, do 2 ao 14. Do 12. Do 12. Uhum. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem um coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Amém? Que a gente possa, a cada dia, dar ouvido aqui ao profeta Joel, porque essas palavras, mesmo sendo profecias ao povo de Deus no Velho Testamento, são profecias a cada servo de Deus em cada período da história. E se enquadram muito bem para nós hoje também. Quando eu for tratar sobre os caminhos do avivamento do pastor Enéas Tonini, a gente vai estar trabalhando um pouco sobre esse texto, sobre parte desse texto. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos lá para a nossa matéria de hoje? Tá bom? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida do livro-texto, algum apontamento? Tá tudo Pastor, tranquilo? É o 200 páginas ou o livro todo? Irmã, eu prefiro que, normal que vocês, né, vocês têm que ler 200 páginas para cumprir o material. Mas eu indico que vocês leiam ele todo, porque a leitura dele é muito tranquila, né? Mas E não é tem uma nem leitura... 300, né? Não entendi. Não tem nem 300, eu não tinha visto até o final. Exatamente, mas é um livro tranquilo de se ler, viu, mas Uhum. não é um livro tão pesado, e o bom dele é que ele não é técnico, então é uma leitura mais informativa. Sim, Tá bom? sim. Uhum. Mas, como é praxe, faz parte do nosso currículo, 200 páginas é o que vocês precisam ler. Então, lendo 200 páginas, né, tá feito aí todo o trabalho. Tá, No é para entanto, quinta ou para domingo? então, no intervalo a gente fala sobre essa questão, porque vamos ter a prova, né, e vamos ter... Tá bom? Tá bom. Vamos lá então, meus irmãos. Vamos lá. Compartilhar aqui para vocês.
Deixa eu compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? A ligação está boa? Joia? Então, continuando aqui. Nós estávamos trabalhando sobre o movimento pentecostal. Os slides, eles trabalham, esse slide é o movimento pentecostal. Então, nós tínhamos visto o primeiro slide, né? E agora nós estamos vendo esse segundo slide, que é o movimento pentecostal, uma análise histórica e doutrinária. Por isso que, nessa parte, nós falamos sobre várias coisas. A gente comentou sobre os movimentos holiness, falamos um pouco sobre aquelas práticas que eles tinham, inclusive até um pouco estranhas, lembram? Vou te mostrar aqui. Vamos lá. Aqui, vamos pegar. Lembram que... Opa! Lembraram? Né? Lembraram dessa cena que nós trabalhamos semana passada? Sim, sim, pastor. Né? Sim, sim. E então a gente vem falando um pouco sobre como os irmãos eles foram se enveredando por algumas doutrinas estranhas, como que até mesmo foi criado leis para que evitassem, né, com que coisas piores acontecessem. Falamos um pouco também sobre a questão, inclusive, da surgimento de alguns grupos, tanto também em outras regiões da América Latina. Falamos sobre o destaque das mulheres, falamos sobre a fundadora da Igreja Quadrangular, o templo dela, relatamos um pouco sobre o movimento de curas que ela começa a fazer, aquilo que foi conhecido como Dia da Maca, e a gente veio, então, trazendo essas linhas, e chegamos, então, aqui, logo depois disso, né, nos movimentos holiness, que são os movimentos de santidade, que nasce um pouco antes do movimento do grande avivamento da Rua Azusa, mas esses movimentos, chamados movimentos de santidade, a gente já via algo bem parecido ali no Clube dos Santos. Um pouco antes disso, nós tivemos o movimento puritano, tivemos também o movimento pietista, que eram grupos que queriam, muitas vezes, voltar-se à Bíblia e voltar-se a uma prática mais de consagração, de prática das Escrituras. E o movimento Holiness vai preparar muito bem o caminho para quê? Para aquilo que a gente conhece como, de fato, um movimento chamado movimento pentecostal. Porque logo com o avivamento da Rua Azusa, acontece essa explosão do movimento pentecostal. E aí, na última aula, nós paramos aqui falando um pouco sobre os nomes que vão influenciar o Brasil, que é o Luigi Franciscon e Giacomo Lombardi, que vão iniciar igrejas pentecostais na Itália, Argentina e Brasil. Os evangélicos alemães fazem a Declaração de Berlim. Aí, aqui também, né, nós trabalhamos falando um pouco sobre essa consolidação, que em 1910, Durham inicia um movimento da obra consumada em Chicago. Em 12, a Maria Woodworth-Etter torna-se uma pregadora popular. Em 1914, as Assembleias de Deus surgem em Arkansas. E aqui são algumas fotos, né, mostrando os avivamentos em tendas. Falamos um pouco também sobre Billy Sunday, que também foi um grande evangelista que utilizou-se de tendas, e depois ele não foi apenas só tendas, mas eles faziam grandes, como se fossem tendas de madeiras, né? A gente trabalhou na aula passada. Aí falamos um pouco sobre o movimento da unidade divide as Assembleias de Deus, em 1916. 1919, criação oficial das Assembleias Pentecostais no mundo. 1923, surge a Igreja de Deus da Profecia, A.J. Tomlinson. E aqui é uma foto dele. E a gente parou exatamente com a foto dele. Lembraram? Tranquilo até aí? Tranquilo. Não pode ler para nós, Gil, a partir daí?
Ok. Em 1927, Aimee Semple McPherson funda a Igreja do Evangelho Quadrangular. 1928 surge as primeiras missões pentecostais na Coreia e no Japão. 1943, as igrejas pentecostais são aceitas na Associação Nacional de Evangélicos. Joia. Aqui é uma foto também, ó, líderes da Igreja de Deus em Cristo, 1932. Percebam, irmãos, pequenos movimentos, se falarmos assim, né, de uma forma genérica, outros grandes movimentos, mas sempre a gente vai ver que alguns desses movimentos, sendo um pouquinho menor, ou um pouco maior, ou até movimentos de maior expressão, a gente não entende os motivos, alguns se consolidam, se espalham e se tornam, eu diria, movimentos muito grandes, né? Aqui é uma foto de pentecostais americanos nos anos 30, já estão levantando as mãos, né? Aqui está um culto bem mais fervoroso. Dá para ver que esse menino aqui está com a cara de tradicional, né? É muito Tá legal essas fotos. aqui. Esse daqui é um irmãozinho tradicional perdido dos pentecostais, né? Claro que é uma brincadeira, né? Mas interessante. Você vê a expressão de culto, um culto mais avivado, né? Como eu falei há pouco, né, irmãos, sobre a questão do... Não dá para entender bem alguns porquês. Por exemplo, os pentecostais vão para o Japão e para a Coreia. É o mesmo grupo, mas o resultado é totalmente diferente. Aí eu pergunto, por que é diferente? Será que faltou oração nos pentecostais que foram para o Japão? Creio que não. Vocês entendem por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estuda, que nem fizemos aula de missões, a gente aprende que tem grupos de irmãos nossos que eles vão para países da janela 1040, países muçulmanos, e lá eles dedicam 15, 20 anos, 30 anos para ganhar 20 pessoas. E são irmãos, eu diria, tão piedosos quanto aqueles que vão para outros países e lá fazem uma colheita gigantesca, né? Estou fazendo esse comentário para mostrar o seguinte, que nem sempre a quantidade vai ser determinante nos planos de Deus ou nos porquês. A gente não sabe por que acontecem algumas coisas, algumas outras coisas nós sabemos. Às vezes a oposição maligna numa cidade, a cultura estabelecida num povo, a perseguição à igreja, mas tem vezes que tudo isso acontece numa nação e o efeito é contrário. A gente vai estudar na quinta-feira isso, nas igrejas da China e da Coreia. Vocês vão ver que em muitos lugares a perseguição, ao invés de ter colocado ali um limite, foi por causa da perseguição que o evangelho cresce mais. Ou seja, existem coisas que fogem do nosso controle. Então, é bom que a gente não tenha, assim, que as nossas avaliações sejam regadas de misericórdia, que a gente não seja, assim, legalista, né, de afirmar que o irmão ora mais, que o irmão ora menos, né? Porque tem vezes que, claro que a oração sempre vai ser determinante, a piedade do povo, a consagração é sempre determinante, mas tem vezes que nós temos um grupo que é muito fervoroso e que durante 20, 30 anos só quebra pedra, né? Tá bom? Mas é óbvio que no tempo de Deus, ele escolhe o fruto. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo até aí? É Algum interessante comentário? que na história da igreja, a igreja sempre foi mais pura em períodos de perseguição, né? É lógico que a gente não é masoquista, a gente não gosta de sofrer, mas fica claro que em tempos de perseguição parece que algo aflora no meio do povo de Deus. Então, É impressionante isso, né? agora foi bom o seu comentário, Gil. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que isso, né?
Por quê? Porque o povo se consagra mais na perseguição, se torna mais pura. Por quê? Porque somos assim. Vamos falar aqui. Vamos apontar os outros, vamos falar de nós. Por que somos assim? É uma boa pergunta, né? Na verdade, nós deveríamos ser mais gratos e nos entregarmos mais a Deus em períodos de bonança, mas parece que a realidade não é essa, não é verdade? Parece que nós nos desviamos e nos corrompemos com muita facilidade quando há paz e refrigério, né? Não há perseguição. É estranho dizer isso, mas é verdade. Exatamente. Mas é isso aí. Bom, você chegou ao reconhecimento e ao fato, né? Pastor Johnny, Maísa e Wesley, por quê? Por que nós nos tornamos mais puros na perseguição? Porque é aí que a gente vê que precisa de Deus mesmo, né? Pegando o gancho do irmão Dil, né? Quando tá tudo em festa, né? A gente acha que tá tudo bem. E se tá tudo bem, parece que Deus já está de acordo com a nossa vida. E quando tudo falta, quando tudo se vai, quando a necessidade bate, quando o desespero bate, a gente fica mais fragilizado. E aí até o ateu clama por Jesus, né? E nós não somos diferentes, né? Eu quem dera o crente, né? Mas se o ateu clama por Jesus, o A crente... gente, colocando em outras palavras, a gente é bem sem vergonha, né, pastor? É a gente, ser humano em geral, né? Sim, sim, é a nossa natureza, né, Maísa? Sim, Mas é isso aí. Pastor Johnny? Eu concordo contigo, com a Maísa. A nossa necessidade faz com que os olhos se abram, né, para o nosso Deus. Então, nos resta apenas clamar. Falou as palavras-chave, pastor, né? Diante da prova, diante da dor, só nos resta isso. Porque aí nós enxergamos quem é de fato o nosso porto seguro. Quem é o nosso porto seguro? A quem buscar? É verdade, Maísa, também quando você disse, né, sobre a nossa realidade ser sem vergonha, é verdade. Mas aqui, usando até de um pano de fundo, não diria complacente, mas em tudo isso só testifica uma única coisa, como você falou, como o Dio falou, a nossa ingratidão, a nossa comodidade, a nossa frouxidão. O Dio usou uma palavra falando quando as coisas estão em refrigério, em bonança, a gente acomoda. E quer ver uma coisa que a gente ainda acomoda mais? Na prosperidade. A prosperidade causa uma expectativa falsa em nós de que somos melhores do que imaginamos, de que podemos mais do que imaginamos. Então, nesse retrato, nessa pergunta tão óbvia, só mostra o quanto somos pequenos. E numa provação, numa aflição, numa dor, nós conseguimos fazer ali uma avaliação crítica de que não somos nada e que Deus é de fato o nosso tudo. E já que estamos na perseguição e sabemos que diante da morte o dinheiro pode não ser determinante, sabemos que a inteligência pode não ser tudo, sabemos que aquela pseudo-segurança também pode não ser tudo, é nessa hora que a gente se torna mais consagrado. Como o Gil disse, e de fato quero até dar destaque mesmo, nós deveríamos ser o tempo todo. Por isso que estudar, olhar para a história, fazer essa autoavaliação e viver aos pés de Jesus e pertencer a uma comunidade aonde essa comunidade nos faz sempre ser lembrado disso, vai diminuindo essa letargia, vai diminuindo essa ingratidão, vai diminuindo, eu diria, essa comodidade. Porque, por exemplo, irmãos, sejamos honestos, nessa matéria, nós aprendemos um pouco sobre história dos avivamentos. Mas ela é de nos sacudir, não é? Cada testemunho que lemos, cada livro, cada audiobook que ouvimos, cada avivamento, quem Deus usa, como foi a experiência, é desconcertante. É uma das matérias que deve acompanhar a nossa vida para sempre. Porque
é como se, vamos imaginar os cenários. Estou passando provação, só me resta Deus. É hora de mergulhar. Estou passando momentos de bonança ou de refrigério, só me resta mergulhar, tenho que aproveitar. Estou vivendo prosperidade, estou vivendo um momento de grandes realizações intelectuais, conquistas empresariais, só me resta mergulhar. Vou usar agora todos esses recursos para a propagação do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus. Ou seja, essa é uma matéria que sacode a nossa vida. E aprender com os nossos irmãos do passado e aprender com os nossos irmãos aqui, recém-chegados no nosso país, esses que estão vivendo grandes momentos, nos faz ter um santo temor. Então, assim, né, foi boa essa pergunta, porque hoje a gente vai estar trabalhando no movimento pentecostal e avivado, vai ser maravilhoso, porque está bem pertinho da gente, mas, ao mesmo tempo, também vai ser desconcertante, porque talvez a gente enxergue, até mesmo na nossa própria vida, alguns calcanhares de Aquiles que a gente precisa tomar cuidado. Né? Então, a aula de hoje vai ser muito boa, e eu espero que realmente o Senhor possa, né, trabalhar por meio de nós. Tá bom? Mas é isso aí. Mais algum apontamento? Alguém quer falar mais alguma coisa? Na história dos 6, em especial de Judá, né? Eu estava lembrando de Manassés, e ele foi um desses, né? Assim, ele foi filho de um homem extraordinário, teve alguns deslizes, mas ainda assim um homem extraordinário, se corrompeu na sua infância, adolescência, na fase adulta, e levou a nação a pecar, pecou muito, mas na hora do desespero, ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Então, acho que retrata muito bem a nossa realidade atual. Sim, e tem vezes, né, pastor, hoje vai ser muito legal, que eu também quero trabalhar um pouco sobre a história, de uma forma geral, história mundial, né? E eu aprendi enquanto eu estava ali em Perdizes, no mestrado que eu comecei e não terminei, mas eu tive aula com um pastor muito, muito sábio, que ele falava assim, que ele amava a história, porque a história é um rolo compressor que passa por cima e muda o pano de fundo das pessoas, das civilizações, e não importa se aquele país é um país mais ilustre, mais inteligente, de repente, por algum acontecimento maior do que aquela nação possa viver, vem uma nova história que praticamente passa por cima, é um rolo compressor mesmo. E por que eu estou falando isso? Eu quero até utilizar disso. Você vê que na história bíblica, as perseguições fizeram com que o povo de Deus propagasse o evangelho. Na igreja de Jerusalém, o que fez com que o evangelho fosse propagado e chegasse em Antioquia, em vários outros países e até em Roma, foi a perseguição em Jerusalém. Tem horas que nós não entendemos Deus trabalhando na história, mas eu ouso e afirmo dizer que Deus está trabalhando na história. E a gente precisa entender o que Deus está fazendo, ou pelo menos pedir a misericórdia dele, para a gente entender um pouco, como, por exemplo, agora. Não sei se vocês têm acompanhado, mas a OTAN já está fazendo exercícios de guerra em países ali ao lado da Ucrânia, em países, né, que são membros da OTAN, e estão falando que é só exercício. Só exercício. Ou seja, o que nos aguarda? Então, eu sei que é caótico, é terrível, mas o que pode acontecer? Nós, algumas semanas atrás, vimos pronunciamentos do Putin, falando sobre essa atitude da OTAN, dos países da Europa. Vimos, semana passada, Macron fazendo palavras bem ofensivas ao Putin. A escalada está sendo montada. Só está precisando do motivo para começar alguma coisa. Então, é um momento decisivo para a igreja do mundo. E a palavra que fica no meu coração é: o que a igreja americana está fazendo numa hora como essa? O que a igreja europeia, que está ali inserida nesse contexto, está fazendo numa hora como essa? E o que a igreja brasileira e nós aqui estamos fazendo numa hora como essa? Porque, irmãos, eu não estou aqui querendo defender nenhum lado,
mas nós não estamos vendo sinalizações de paz. A gente só está vendo sinalizações de uma de uma de um crescente de oposição, né? Então, assim, é preocupante isso, né? Por exemplo, nós brasileiros, nós aqui, o Brasil tem essa maneira de não tomar partido, né? Se a Venezuela se unir à Rússia, se a Colômbia se unir à América, a gente é indiferente com qualquer situação, já notaram? Mas se o México se unisse à Rússia, com certeza os Estados Unidos não ia permitir com que os mexicanos se unissem à Rússia. Se o Canadá se unisse à China, jamais. Então, assim, percebam que essas escaladas geopolíticas, elas estão sendo montadas, e a pergunta que fica aqui é: o que nós temos feito como igreja? Né? É bom a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu quero acreditar que a gente pode ter uma resposta, né? Uma resposta no sentido como filhos de Deus nessa nação e como filhos de Deus nesse momento na história, né? Como eu disse, eu não estou querendo defender nenhum lado, mas eu estou vendo o mundo indo cada vez de forma mais hostil um ao outro e não estou vendo pacificadores, né? Então, assim, está complicada a situação, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos estudar um pouco a história, vamos aprender com a história. Há um provérbio chinês que é muito interessante, que eles dizem o seguinte: como nós olhamos para o futuro? Como nós determinamos o futuro? Há um provérbio chinês que diz assim: nós olhamos para o passado e de costas andamos para o futuro, sendo pontuado, ou seja, pelo nosso passado. Então, se o passado, em tal momento, ensinou que eles têm que ir mais para a direita, eles vão mais para a direita. Se no passado eles têm que ir mais para a esquerda, eles vão para a esquerda. E aí eles vão andando de costas para o futuro. Não é à toa que é uma das civilizações mais antigas do planeta. Continuam ainda existindo. E, então é interessante aprender com eles, né? Porque a igreja tem 2000 anos. Nós já tivemos muitas situações. Tivemos uma primeira grande guerra, uma segunda grande guerra. O que Deus nos ensinou com a história? Será que a gente precisa de uma terceira, uma quarta? Você entende? Então é hora que a gente tem que se posicionar. E assim, eu diria, se posicionar como oração, se posicionar como povo, né? Muitas vezes. Como eu falei para vocês, desde quando começou o conflito da Rússia e da Ucrânia, eu não vi a OTAN, e muito menos os Estados Unidos, tendo ali uma pacificação. Pelo contrário, eu vi eles indo para cima. Isso é muito perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, né? Não estou falando que a Rússia ela é mocinho, não é isso. Mas é uma coisa complicada, né? Tá bom? Então, sem entrar muito nessas questões, né? Porque eu sei que isso dá pano para manga, né, irmãos? Mas a gente está vivendo um mundo muito confuso, entendeu? E vai ser legal quando a gente for trabalhar já esse material. Só dando um breve spoiler, para vocês terem uma ideia. Pastor Enéas fala que tem um ciclo, provavelmente, que é a crise, é o clamor, e por último vem a bênção. Eu acredito muito nisso, tá bom? Então a gente já vai trabalhar sobre isso. Fala, pastor, você ia dizer alguma coisa? Dentro do que o senhor mencionou aí do provérbio chinês, aquele filósofo Edmund Burke, irlandês, orador, o cara, muita coisa aí. Ele fala que quem não conhece sua história está fadado ou condenado a repeti-la. Então tem muita semelhança no que o senhor mencionou. Sim, sim. Porque você vê, pastor, olha, é notório a força bélica dos Estados Unidos, é notório. É notório a força bélica da Europa. Por isso que eles estão tão seguros. Mas a história mostra coisas trágicas também, em períodos da história em que os imperadores eles estavam muito confortáveis na sua vitória e tudo veio por água abaixo. Né? A gente vê isso no Império Medo-Persa com Alexandre. Não estou querendo fazer aqui um anúncio, nenhuma profecia,
Mas essa altivez, esse excesso de segurança é complicado, sabe? Hoje a gente está vivendo dias assim assustadores, né? Eu não quero entrar muito no mérito, porque eu não sou especialista, mas eu estou com o coração bem apertado sobre essa questão, né? A minha oração é para que Deus faça justiça no mundo, para que Deus intervenha, operando sobre homens inescrupulosos. E a gente sabe também que o nosso mundo está sob juízo, que é um mundo que cresce desordenadamente em pecado. Nós, do Ocidente, nos gabamos pela liberdade que temos, e a nossa liberdade também virou um poste ídolo. Por quê? Porque há uma liberdade misturada com libertinagem. Podem ver que as coisas mais atrozes acontecem debaixo do nosso nariz e a gente já se tornou complacente. Quer dizer, o mundo está sob juízo, né? Então essa é uma hora para a gente orar, clamar por nós, pelas nossas igrejas, pelos nossos países, porque é um momento muito perigoso. É um momento perigoso na nossa história, né? Ainda mais nesse instante de tanta vaidade, né? De tanta prepotência. Aquilo que Timóteo fala que nos finais dos tempos os homens seriam orgulhosos, eu diria que nós estamos nesse momento. As pessoas se tornaram muito orgulhosas, cometem as suas maldades, atrocidades, o mal vira bem, o doce vira amargo, e as pessoas aplaudem, né? Então é uma coisa diabólica, satânica. Então eu creio que a gente está no juízo. Então, quando a gente também está no juízo, a gente deixa Deus realizar o que Ele deseja. Ao mesmo tempo, compete nos orar, né? Então vamos lá, vamos para os slides, senão eu vou estar desfocando já. Pastor, só pedir mais um favor. O senhor falou sobre o ciclo do avivamento, segundo o pastor Ernesto Torino. O senhor puder repetir? O ciclo é esse: crise, clamor e bênção. Obrigado. Tá bom? A gente já vai trabalhar já já. Vou compartilhar aqui com vocês agora o movimento pentecostal. Vamos lá. Pastor, leia para nós, por gentileza. Vamos ler bem rapidinho, tá? Só faltam 2 slides. Vamos ler bem rapidinho. Tá bom. O movimento pentecostal, análise histórica e doutrinária, parte 3. Alderi Da nossa Souza de irmã, Matos. né? Pode dar a fonte, pastor, por favor? Pois não, é Alderi Souza de Matos. Joia. Pentecostalismo no Brasil. Introdução. O movimento pentecostal chegou cedo à América Latina. No Chile, em 1909, no Brasil, em 1910. Inicialmente cresceu pouco. A partir dos anos 50, o crescimento se intensificou, em especial nesses países. A partir do... Opa, desculpa. Imagina. A partir dos anos 70, expandiu-se na América Central, especialmente na Guatemala e em El Salvador. No Chile, esse movimento marcou a nacionalização do protestantismo. Olha que curioso, irmãos, eu não sabia, mas na ditadura chilena, até hoje, os evangélicos lá são muito mal vistos, porque na ditadura chilena, eles acabaram sendo os patronos da ditadura, segundo algumas fontes. E por isso que o evangelho no Chile ele é muito mal visto hoje. Olha que interessante, né? Eu soube disso porque a filha da Cida, ela casou-se com um chileno e foi morar lá. E conversando sobre o Chile, as igrejas, ela comentou um pouco que a religião acabou dando muito apoio à ditadura. Então, as pessoas acabaram criando muita oposição ao evangélicos, de uma forma geral, às religiões, principalmente cristãs, por causa disso. Olha que interessante. Eu não sabia desse dado. Você vê o que não é uma decisão política também, né, no meio da igreja. Pode ler para nós, pastor, por favor? Sim. O pentecostalismo no Brasil. 3 ondas ou fases de implantação, ou Freston. Ou seja, né, não foi de uma vez, são fases.
primeira onda. Primeira onda, de 1910 a 1950, começou pouco após o início do movimento nos Estados Unidos. Duas igrejas pioneiras: Congregação Cristã no Brasil, 1910, e Assembleia de Deus, 1911. Joia. Aí aqui, pode ler, pastor, por favor? A Assembleia de Deus foi a que mais cresceu numérica e geograficamente. A congregação cristã inicialmente ficou ligada à colônia italiana, mas depois buscou os brasileiros. Essas duas igrejas dominaram o campo pentecostal por 40 anos. Então, pensem bem, que nesse período, de 1910 a 1950, era só eles que tinham essa característica pentecostal. Sendo que a Assembleia de Deus, ela, inclusive por causa do evangelismo, ela acaba tendo essa projeção maior. A congregação cristã, ela acaba tendo uma grande projeção, mas ela acaba sendo um pouco, eu diria, mais fechada, inclusive por causa das suas origens, a gente já vai ver. E, inclusive, a questão da doutrina da predestinação, eles são calvinistas nesse sentido, né? A segunda onda, por favor, pastor. Joia. Segunda onda, 1950 a 1970. Fragmentação do movimento. 3 grupos principais. Primeiro, a Igreja do Evangelho Quadrangular, 1951. A Igreja Brasil para Cristo, 1955. E a Igreja Deus é Amor, em 1962. Ou seja, aquele movimento que começa nos Estados Unidos na década de 20 e de 30, chega aqui com força na década 50. Já, então, vamos colocar aqui que é quase que uma exportação de um trabalho, né? Agora, já o Brasil para Cristo e a Igreja Deus e Amor, ela é totalmente nacional. As suas bases, as suas características, é claro, muitos desses trabalhos podem também ter influências de missionários, claro, mas ela já tem uma outra característica. Essa é a segunda onda. Principal ênfase dessas igrejas. Joia. Cura divina. Contexto social, aceleração do processo de urbanização, uso dos meios de comunicação de massa. Então, vocês vão lembrar bem que, por exemplo, a Deus e Amor, ela sempre usou muito o rádio. Essas outras igrejas também usavam, não tanto quanto a Deus e Amor, mas todas elas tinham, assim como lá a fundadora da Igreja Quadrangular, o Dia da Maca, a cura divina sempre foi o carro-chefe delas. E esse contexto social de aceleração do processo de urbanização, você pode ver que nessas décadas, principalmente aqui em São Paulo, recebemos muito, mas muito nordestino. O crescimento das metrópoles, né? Podem ver que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são cidades que têm muitos pessoas de outro estado, principalmente de regiões mais simples. Então, esse crescimento urbano, diante das necessidades, diante de tudo aquilo que acontece, também favoreceu esses crescimentos, né? Lembrando que a Assembleia de Deus, ela começa tendo expressão no interior do nosso país. Ela vai tendo, eu diria, um crescimento muito grande nas partes mais pobres do nosso país, começando lá em cima no Nordeste, em Belém do Pará, e vai se crescendo em todos os estados, sempre atingindo os mais pobres. Nesse período, de 1910 até 1970, as igrejas históricas elas estavam mais bem localizadas, nos centros, em cidades mais ricas, então elas não atingiam tanto os lugares mais simples, como o campo, como a roça. Então, nesse processo também de crescimento da urbanização, vêm esses irmãos, vêm também outros, e aqui nas grandes metrópoles também acabam sendo alvo da evangelização dessas igrejas, né? E a terceira onda? A terceira onda,
1970 até os dias atuais. Igrejas neopentecostais, ênfase, teologia da prosperidade e exorcismo, e a expressão máxima, Igreja Universal do Reino de Deus, 1977. Sigla dela é IURD, né? IURD. Uhum. Né? E agora, irmãos, deixa eu fazer um apontamento aqui bem contundente, tá? Na minha opinião, neopentecostais já são seitas há muito tempo, tá bom? Pastor, mas o senhor é bem contundente? Sim, sou bem contundente nesse ponto, com relação à liderança, com relação àqueles que organizam, com aqueles que lideram. E com o povo? O povo é o povo, irmãos. O povo, muitas pessoas estão indo lá porque a porta estava aberta de uma igreja, eles estavam precisando de uma oração, e receberam uma oração, alguém falou de Jesus, e eles entregaram a vida deles a Jesus. Agora, uma coisa é fato, os irmãos que estão dentro dessas igrejas, eles estão comendo uma grama sintética, vão ter sérias dores de barriga, muitos vão se desviar, uma boa quantidade de irmãos, eu diria muitos, vão sair dessas igrejas, procurando uma neopentecostal, porque, afinal de contas, a proposta deles é uma proposta imediatista e de troca, mas depois de 1, 2 ou 3 neopentecostais, eles vão se converter, porque eles vão cansar de comer grama sintética e ter dor de barriga. E aí eles vão se converter. Um pequeno grupo deles, esses irmãos, vão se tornar irmãos traumatizados, é da onde surge o fenômeno desigrejados, mas eu quero acreditar que Deus vai fazer uma obra ainda no meio desses né, que já se tornaram seitas, tá bom, meus irmãos? Eu estou sendo bem contundente, porque igrejas que têm práticas assim tão vexatórias, tão mercantilistas, tão diabólicas, não podem ser tratadas sem esse critério e sem esse rigor. Pastor Raio, o senhor está sendo juiz. Não, não estou, só estou sendo aqui fazendo um apontamento bem claro, como João Batista fez. Raça de víboras tem que dar fruto de arrependimento. As lideranças não dão fruto de arrependimento, passam por experiências e mais experiências e não se convertem, são mau exemplos, são malquistos, não andam sem segurança, não podem viver uma vida idônea, porque se eles estão muitas vezes num shopping, num lugar público, eles podem até ser, eu diria, envergonhados, ou seja, eles escolheram isso e lamento por isso. Eu sei que todos os servos de Deus passarão por dificuldades, terão as suas oposições, e as pessoas na sociedade, eu diria, elas acabam se cansando de pessoas que abusam. E os neopentecostais e as lideranças neopentecostais, infelizmente, são assim, tá bom? Então, essa terceira onda aqui, para mim, foi aonde o inferno tem, eu diria, prevalecido. Já falei aqui para vocês e afirmo novamente. O Templo de Salomão é a Aparecida dos crentes, tá bom, meus irmãos? Então, eu acho que um católico, eu não concordo com o Templo de Aparecida, com a adoração Aparecida, né, a Maria. Nós somos contra a adoração a qualquer ser, qualquer santo, qualquer ídolo, qualquer um. Nossa adoração é única e exclusiva a Jesus. Mas um católico, quando ele segue os seus santos, ele é honesto naquilo. E, na minha opinião, a prosperidade virou um ídolo dos crentes. E o Templo de Salomão é a Aparecida dos crentes, tá bom? Então, fica aqui a minha denúncia, tá bom? Então, continuando aqui. Outros grupos importantes que derivam-se também, né, desse movimento, leia para nós, pastor. Uhum. Então, outros grupos, a Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980, a Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida. É óbvio, irmãos, que algumas dessas igrejas acabam pregando o evangelho de uma forma diferente da universal, diferente da mundial, diferente do Agenor, mas, irmãos, o negócio se perdeu. Hoje você abre o canal HF, tem hora que tem lá uma bispa com espada, fazendo oração para anjo, uma coisa diabólica, místico,
indulgências contemporâneas, alguns grupos, né, que nem a gente vê, e já, por exemplo, o R.R. Soares, com seu programa, ele lê a Bíblia, mas uma coisa é ele no programa e outra coisa é a prática da igreja deles e os pastores deles. A mesma coisa para as outras igrejas, na Igreja Paz e Vida, assim também a comunidade Sara Nossa Terra. Muitas vezes, o que eu digo é o seguinte, irmãos, e é o que eu penso. Quando um líder ele tem uma performance puritana ou piedosa, e os seus liderados fazem o que bem querem, e ele não disciplina, e ele não supervisiona, ou ele faz vista grossa, é porque ele consente com tudo isso. Então, esses grupos eles acabam também se perdendo nesse quesito. Uns se enveredando mais para o marketing, outros para a política, outros para a vaidade, outros para a prosperidade. É uma pena. Por exemplo, vocês há de convir comigo, quem já ouviu o chamado apóstolo Estevão, né? Até mesmo nessa questão, olha o dano que eles causam. Podem ver que antes do Estevão não se tinha apóstolos, ou pelo menos ninguém tinha expressão de apóstolo. Ele é um precursor desse movimento. Na minha opinião, isso só fragmentou o povo de Deus. Esses dias atrás eu ouvia, pus na rádio deles, enquanto eu ouvia, em poucos minutos já fiquei triste, já comecei a orar por ele. É uma questão de prosperidade doentia. Ele tinha tudo para ser um Billy Graham brasileiro, uma mensagem de evangelismo maravilhosa, mas se perdeu olhando para o próprio umbigo. Então, eu faço essa crítica lamentando. Cada um segue a sua linha, né, irmãos? Mas, assim, eu fico pensando, né? Por exemplo, se John Wesley tivesse se enveredado para o caminho do apostolado, ou de construir só uma igreja segundo seu bel prazer, eu acho que ele também teria se enveredado para algo assim. Se Spurgeon tivesse sido vaidoso, como esses pregadores, também teria se enveredado. Percebam, esses grandes homens de Deus, até Billy Graham, eles olharam para a história. Billy Graham poderia ser chamado um apóstolo, e ele não foi. Por que ele não quis ser chamado de apóstolo? Então, irmãos, é muito delicado isso, né? Então, eu particularmente faço aqui a minha crítica, tá? Eu acredito que existem pastores que são levantados como grandes personalidades, líderes de denominações, mas debaixo deles, os outros grupos, os outros liderados, têm que seguir esses exemplos, não podem degringolar, fazer o que bem entendem. Eu me lembro de um pastor que era da Igreja da Graça, que ele fazia a chamada, se não me engano, era Bispo João Batista, era João Batista, não sei se era pastor ou bispo. Ele falava, venha na unção, a unção do dedão do pé direito. Aí eu falei, dedão do pé direito. Porque quando você pôr o seu pé ungido, as portas já vão se abrir. Meus irmãos, é cada coisa ridícula, não precisa ser nem inteligente. Né? Umas coisas assim ridículas. O mercado, a maneira que se vende óleo de Jerusalém, e ali você vai ver o azeite lá da padaria, umas coisas horrorosas, pedaço da Arca de Noé, a pedra que se joga, né, em Golias, que se vende, uma coisa diabólica. Então, fica aqui a minha denúncia, tá bom, irmãos? Para esse movimento, né? Continuando aqui, gente. Precursora influente. Da onde tudo começa esse movimento neopentecostal? Pode ler, pastor, por favor? Posso sim. Igreja de Nova Vida do bispo Robert McAllister, no Rio de Janeiro. Rompeu com a Assembleia de Deus em 1960. Pioneira em um pentecostalismo de classe média, menos legalista. Então, na realidade, a Igreja Nova Vida, que é o patrono do Macedo, que é o patrono do R.R. Soares, tá bom? Então, aqui, renovação carismática. Pode ler. Surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 60. Fenômenos pentecostais nas igrejas protestantes históricas e também na Igreja Católica. No Brasil,
divisões em quase todas as denominações tradicionais. Ou seja, há um outro movimento que acontece na década de 60. Começa nos Estados Unidos, mas acaba vindo para cá, e inclusive atinge a Igreja Católica. O nosso irmão John Walker vai relatar isso aqui, mostrando acontecimentos dentro da Igreja Católica. E no meio tradicional, há uma reviravolta, né? Continuando. Bom, vou parar aqui, irmãos, e vou abrir o próxima. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo Já deu sim. horário, né? Tudo bem até aí? Joia. Alguma pergunta? Joia. Eu quero dar uma atenção especial agora sobre o movimento de renovação dentro das igrejas históricas. Quero fazer aqui alguns apontamentos, então a gente vai abrir no próximo módulo e vamos falar um pouco sobre isso. Tá bom? Alguma pergunta, irmão? Querem falar alguma coisa sobre o que eu falei há pouco? Querem tirar alguma dúvida? Só falar uma coisa, irmãos, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todo o trabalho neopentecostal é dos quintos dos infernos e etc e tal. Não é isso. Mas entenda, irmãos, me permite, tá? Pode ver que se tornou uma outra igreja com outro formato dentro das igrejas. Entenda, hoje você não vê, por exemplo, uma pacificação, ou uma união, ou uma interação. São grupos distintos que não conversam, que não dialogam, e que também vão fazendo as suas coisas e passa por cima de muitos princípios. E aqui fica a minha crítica, talvez você diga assim, mas pastor, professor, o senhor está sendo muito severo. A questão não é essa, irmãos. Como que eu vou julgar o espiritismo se eu não sei julgar dentro do que acontece no nosso quintal? Como eu vou falar da sociedade capitalista exacerbada se eu não sei fazer um apontamento legítimo para pastores que são lunáticos e gananciosos, que saqueiam os cofres das viúvas e tomam proveito das pessoas? Como que eu posso, em sã e boa consciência, me calar diante de tanta aberração, de pessoas vaidosas, para não dizer assim, inescrupulosas, que usam a igreja como matéria-prima para suas conquistas materiais e ainda desfilam? Percebam que eles não só vão na contramão da história do cristianismo, mas eles criam algo novo, e porque a nossa sociedade é gananciosa, eles acharam um terreno muito propício para isso. Por isso que a gente tem que ser muito firme, na minha opinião, e aqui a gente está numa aula para ministros, para falar isso em alto e bom som. Agora, e na igreja, pastor? Na igreja só quando eu preciso. Porque na igreja, irmãos, eu não fico falando sobre outras religiões, não que eu não possa. Faço isso nas nossas escolas bíblicas, nos nossos estudos, mas no dia a dia eu prego Bíblia, que o povo precisa conhecer a Bíblia. Porque eles conhecendo a nota verdadeira, eles vão estar imunes a uma seita, vão estar imunes ao mundo e vão estar imunes a esses falsos profetas. Estão entendendo? Então, assim, a minha palavra é de tanta repulsa, porque, irmãos, eles têm feito um desserviço enorme. E que Deus tenha misericórdia de nós pela nossa omissão, sabe? Porque são falsos profetas, irmãos. Aqui, só para eu encerrar, esse domingo eu comentei, tive uma experiência de citar na minha mensagem o caso de uma pessoa das muitas que eu conheci. Quando esses pastores pegam uma pessoa que tem um problema emocional, eles exploram, irmãos. Tem uma psique adoecida, eles exploram. É uma jovem problemática, é matéria-prima barata. Eles não têm amor pelas almas. Eles fazem uma obra diabólica, eles colocam dentro da cabeça daquela pessoa que elas sim são derrotadas, que têm demônios, e toda vez ficam usando aquela pessoa como matéria-prima, ao invés de ensinar a palavra, de cuidar dessa alma, de ter um trabalho como Jesus faria. Por quê? Porque essas pessoas acabam sendo a matéria barata para os espetáculos deles. Mas para você discipular uma alma dessa, você tem que gastar tempo,
tem que gastar energia, e com certeza, essas pessoas que têm um psique adoecido, elas não dão dinheiro. Porque a maioria ou é pobre, ou está quebrado, ou está na droga, ou seja, é só bucha. Estão entendendo? Então, eles são maldosos, e para não dizer diabólicos, né? Porque uma alma é importante para Deus, irmãos. E eu cansei de ver pessoas assim, que acabam sendo matéria-prima barata na mão desses tiranos, entendeu? Então, assim, é por isso que há uma revolta. Porque, irmãos, nós, pastores, não deveríamos ser avarentos, não deveríamos ser gananciosos, não deveríamos ser materialistas, deveríamos ser seres humanos extraordinários. E com uma revestimenta, não só por fora, mas principalmente por dentro, de uma espiritualidade que transbordasse. Então, é por isso que eu tenho, assim, uma repulsa, e que Deus me conserve assim. Porque, na minha opinião, eles têm feito um baita de serviço, tá bom? É isso. Beleza, meus irmãos? Vamos nos arrepender, né, por eles. É, exatamente, Dio, é orar mesmo. E pregar para eles, que nem João Batista. Pregar, Faça-se víbora. exatamente. É, Dio, tenho dúvida, meu irmão. Dio, se tua mãe um dia doar uma casa para tua igreja e ela cair em si, não me arrependo, eu não tenho dúvida que teu pastor vai chegar lá e fala, pode pegar, filho. Aqui, ó. A gente não quer nada que não... Você está entendendo? Essas igrejas têm um corpo de advogados para se blindar, entendeu? Uma coisa diabólica, irmãos. Diabólica. A igreja deveria ser um lugar mais ético, mais moral, mais amável, mais doador. O que uma mão faz, a outra não toma conhecimento, entendeu? Que Deus levante João Batistas nos nossos dias. Né? Que Deus nos livre. E vamos orar. Tá bom? Amém. Tá bom, pastor? É triste de verdade mesmo. É triste, é triste. A gente não fica... Eu estou fazendo uma denúncia aqui porque foi palco da matéria, mas é triste. A gente vai... Né? Não vamos ficar perdendo muito tempo, não. Mas é triste. Né? Pode ver, eles proíbem os seus alunos a estudar teologia. Por quê, irmãos? Na hora que estuda, acabou. Acabou, estudou, eles estão expulsos. Aliás, eles proíbem os membros de frequentar outras igrejas, irmãos. Entendeu? É isso que eu ia falar, né? Eles, além de proibir, eles têm os próprios centros de estudos deles, aí doutrinam ainda mais. E também, se você é um membro lá, você é proibido, ou seja, pelo amor de Deus. Eu tive que me posicionar contra eles, mas pode ver, eu não me posiciono mais contra ninguém. Pentecostal, avivado, tradicional. Não, aí são com os que nós concordamos e discordamos, mas contra os neopentecostais eu sou bem contundente, irmãos. Porque, para mim, guardem isso, já viraram seita há muito tempo, já nasceram como seitas, que vestem uma roupagem religiosa de cristãos evangélicos, mas para mim são seitas. Então, por isso que eu faço a minha denúncia, tá bom? Beleza, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Vou parar a gravação aqui, tá bom? Vamos para o nosso intervalo? Combinado. Vamos? Joia.